Olá, pessoal. Estamos retomando aqui as atividades do grupo de pesquisa Tributação e Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho orgulho aqui de coordenar esse grupo com alguns pesquisadores que nos acompanham hoje e que agradeço aqui a presença para que a gente possa discutir os temas do nosso cronograma. Na semana passada, a gente fez uma discussão muito interessante e espero que tenha despertado inquietações, tenha despertado questionamentos, né, para a gente retomar no encontro de hoje. E basicamente nós falávamos no encontro passado, né, sobre eh, a incidência, o peso econômico da tributação. Então, o quanto os incentivos, né, eles desempenham um papel importante e não pode ser desconsiderado, mas também, por outro lado, o quanto que eventuais desenhos normativos mal concebidos geram incentivos trocados ou até mesmo desestímulo de certas atividades ou estímulo àquelas que não deveriam ser estimuladas. E aí a gente tem o efeito da externalidade, né? Esse foi um tema bastante debatido no encontro passado, e eu tentei chamar a atenção naquele encontro sobre o impacto do peso morto da tributação. Ou seja, é aquela fatia que é extraída da atividade econômica e que ela não tem nenhum papel, nenhuma vantagem, não traz bem-estar, né? E dentro daquela lógica em que nós pensamos, e deveria ser concebido assim pelos nossos formuladores de políticas públicas, uma política pública que gere o maior bem-estar possível, sem, ao mesmo tempo, causar um mal-estar, um prejuízo à população. Essa seria, digamos, o equilíbrio para se chegar numa ideia de tributação ótima. Então, eu promovo o bem-estar de uma parcela considerável, mas aquilo que é prejudicial, ah, efeito negativo, ele não é superior ao bem-estar experimentado por aquela fatia. Porque se a gente chegar à conclusão de que o bem-estar de uma fatia pequena ele está sendo suportado com um prejuízo muito superior por uma parcela majoritária da população, a gente vai ter um desenho totalmente ineficiente desse tributo e, portanto, não aconselhável do ponto de vista econômico. E esse, eu acentuei, né, no nosso encontro passado, é uma discussão que não passa pelos artigos no direito, pelas discussões científicas no direito, ninguém fala sobre isso. É um tema bastante caro aos economistas, mas para os juristas é uma melhor dizendo, é uma não discussão. Não se fala sobre esse assunto. E aí a gente insiste, eu trouxe aqui os exemplos, né, de políticas públicas, políticas tributárias, que geram um peso enorme, um peso morto tremendo para parcela majoritária da população, e os benefícios econômicos são pequenos ou quase imperceptíveis. E aí a pergunta que se faz, né? Por quê? Por que isso? Faço essa recuperação do nosso encontro passado para chegar ao tema de hoje, né? E o tema de hoje envolve a discussão entre a incidência econômica e a incidência legal, tá? Isso é um tema muito caro, a economia é um tema muito importante e que o direito tem um tratamento, vamos lá, bastante simplório. Vou explicar para vocês com alguns exemplos, a gente vai trazer aqui para nossa ampliação. Mas eu não posso perder a oportunidade aqui de comentar o evento da semana passada, que ele tem muito a ver com o nosso grupo de pesquisa. O evento, eu digo que no tributário, quem gosta da matéria, quem se interessa pela matéria, não tem monotonia. Toda semana tem uma novidade. Eh, Toda a semana tem uma, uma nova, uma nova
medida sendo apresentada e não foi diferente na semana passada. Quinta-feira, para quem não está acompanhando aí, não está lembrando o que, que aconteceu, o ministro da Fazenda chamou uma coletiva de imprensa para anunciar duas ordens de medidas, em razão do déficit fiscal, que é preocupante e que o governo parece não estar tão preocupado assim, mas em razão do déficit, e parece que agora resolveu endereçar algumas medidas para tentar equacionar o déficit, foram apresentadas duas ordens de medidas. A primeira, contingenciamento de despesas, da ordem de 31 bilhões de reais. Então, é segurar o gasto. Não vai ser ordenada a execução, ainda que pudesse já estar previsto no orçamento, ele vai ser contingenciado. E aí, colegas aqui, especialmente aqueles que frequentam a universidade, nós já viemos sentindo essa diminuição do investimento público na universidade pública. Isso vai ser sentido com maior nitidez ainda agora, nos próximos meses, com um contingenciamento ainda maior. A reitoria fez o pronunciamento, foi a mídia lá dizer da preocupação desse corte de verbas e o quanto isso impacta nas atividades da universidade pública. Estou trazendo aqui o microcosmos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, só para ilustrar que essa medida que pode parecer assim, puxa, isso é um negócio, equilíbrio fiscal, déficit, o que que isso quer dizer? Não, eu estou falando agora medida concreta. Não vai vir dinheiro para a URGS. Não tem como ser mais concreto e mais direto nisso. Então, o anúncio prevê da ordem de 31 bilhões, ainda não foi feito o detalhamento de qual é a proporção por ministério, né? Mas imagina-se que seja repartido com todos, inclusive a educação, como eu havia referido. E a outra ordem de medidas, né? Então, uma é segurar o gasto, a outra é aumentar a receita. E aí, a solução encontrada pelo governo foi apresentar o aumento do IOF. O IOF, meus amigos, para aqueles que tem alguns colegas aí que estão em início de curso, né, que estão ainda se familiarizando com a matéria, ele é um imposto de competência da União, dentre aqueles quatro impostos definidos pela Constituição, né, não sou eu que estou falando, é a Constituição que diz que eles têm uma função para além da arrecadação, que é o chamada função extrafiscal. Então, o que eles desempenham, o papel que eles devem desempenhar é não simplesmente arrecadar, todos arrecadam, todos têm função fiscal. Mas o que se quer fazer com modulação desses quatro impostos, importação, exportação, IPI e IOF, é outra coisa que não simplesmente arrecadar. Por esta razão é que o presidente da República tem a prerrogativa de mudar as alíquotas no curso do ano. É uma excepcionalidade, isso não é a regra, é exceção para esses quatro impostos, tá? Essas modificações valem para o dia seguinte, ou seja, a pessoa pode ser pega de surpresa. E além disso, não precisa submeter ao parlamento, não precisa fazer um projeto de lei, ter que contar com a aprovação da maioria dos parlamentares, basta uma caneta do presidente que aumenta ou reduz esses quatro impostos. É assim que está definido na Constituição. E por que foi conferida essa prerrogativa ao presidente? Porque ele é o responsável por conduzir a gestão, a administração do país, né? A função do executivo prevê ter algum tipo de mecanismo de interferência na economia para corrigir rota, corrigir rumos. Então é por isso que a Constituição deu essa prerrogativa. Porque, e aqui é importante esclarecer, tá, meus amigos? Porque se for um objetivo claro de aumentar a arrecadação, esse é o objetivo da medida, qual é o recado que a Constituição dá ao formulador da política? A Constituição diz: encaminhe um projeto de lei e busque aprovação pela maioria dos parlamentares que representam o povo. Você quer arrecadar mais? Beleza, é um objetivo legítimo.
Mas para fazer isso tem que pedir autorização do povo. Isso está desde a Carta Magna do rei João Sem Terra, lá em 1215. É algo tão, tão, tão caro, tão antigo, e não foi criado hoje. E pode, para quem pega a conversa agora na coletiva de imprensa do ministro, pensar, ah, isso aí é coisa de tributarista que inventaram ontem. Não, é algo secular. Está no direito não só brasileiro, no mundo inteiro. Para aumentar tributos, tem que pedir autorização do povo. Quatro não precisa no Brasil. Quatro não exigem esse requisito, desde que, qual é a exigência? Que haja uma razão de atuação emergencial. Então, preciso lá regular estoque para regular oferta e demanda no mercado nacional. Então, vou aumentar o imposto de exportação, vou baixar o imposto de importação. Eu preciso regular, eventualmente, oferta de moeda. Então, mexer no IOF. Agora, não se pode utilizar isso para equalizar buraco na conta. E aí, o que que o ministro acabou de anunciar? Que o aumento do IOF tem este objetivo. Foi para isso que foi convocada a coletiva. Corte, contingenciamento de despesa de um lado e aumento de arrecadação de outro por meio do IOF. Então aqui já tem um problema, né? E está sendo apontado aí nos jornais e pelos eh, analistas, né, juristas que foram consultados de uma flagrante inconstitucionalidade desse decreto. Porque ele nitidamente só tem um objetivo, que é aumentar a arrecadação. Tanto é verdade, tanto é verdade que, anunciado, isso foi por volta das 6, 7 horas da noite, o mercado enlouqueceu. Foi aqueles que conseguem acesso ao ministro, né? Não é qualquer um que consegue. Alguns conseguiram acesso ao ministro e disseram: olha, isso é equivocado, você está agindo de forma errada, isso vai gerar um problema tremendo se não for corrigido. E às 11 da noite circulou o segundo diário oficial no mesmo dia. Primeiro diário oficial aumentava o IOF, segundo diário oficial cancelava o aumento de IOF de algumas operações. E aí, porque o ministro vai na coletiva no dia seguinte, de manhã, explicar tudo isso que aconteceu. E aí ele traz alguns comentários que eu considero, no mínimo, infelizes, para dizer o mínimo. Primeiro, ele não aumentou imposto, ele equalizou alíquotas. E aí os repórteres ainda perguntam, mas ministro, era 1%, foi para 13%, isso não é aumento? E eu até fiz a pergunta para as minhas filhas, né, que estão na fase de aprender matemática básica na escola. Eu perguntei, filha, quando vai para 3 é aumento ou é diminuição? E a minha filha respondeu, aumento, pai. O ministro tergiversou. Não, não é aumento, é equalização. E aí ele tentou consertar e ficou pior ainda. É uma equalização para tapar os buracos da sonegação. Buracos da sonegação? Peraí, peraí. Pessoas utilizam mecanismos, produtos regulados pelo Sistema Financeiro Nacional. Eu acesso ao mercado e contrato um produto, e ao contratar esse produto, que é tributado, eu não estou discutindo se é baixo ou é alto, mas é tributado, eu estou sonegando. E aí o ministro diz que vai equalizar para evitar que eu sonegue. Que é isso, meu Deus do céu, que foi dito? Gente, é a coisa assim. Se fosse dita por uma pessoa num bar, lá pela 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, nós entenderíamos, né? Embalado por algum tipo de consumo de bebida alcoólica, dá para entender, assim, um papo na mesa de um bar, falar sem nenhum compromisso. Mas isso de manhã, numa coletiva convocada, para explicar a atrapalhada do dia anterior, eu não sei nem como qualificar, assim, o que que isso significa. Mas o fato é que a gestão é amadora. E eu estou tentando ser o mais comedido nos adjetivos aqui. É uma gestão amadora. Não é possível, não é possível, não é admissível que se vá mexer com algo extremamente importante, que é o mecanismo de um tributo extrafiscal. Ele existe na Constituição
essa prerrogativa foi conferida ao executivo para ele poder atuar de forma muito cirúrgica, fazendo correções em situações muito pontuais. E aí se usa o mecanismo, depois se descobre que está errado, e depois, quando vai explicar o erro, revela ainda mais despreparo, mais desconhecimento. E voltando para o tema, né, que nós estávamos falando, se eu preciso corrigir alguma distorção, precisa ter isso bastante claro, né? Tema do nosso encontro passado. A tributação extrafiscal, ela é capaz de produzir resultados e conformar condutas? Dissemos que sim. O que que nós questionamos no encontro passado? Nem sempre se mensura a externalidade negativa. Então, assim, eu quero aumentar o IPI para reduzir o consumo de cigarro. Ok, aumentei o IPI, teve uma redução do consumo. Quero criar o imposto seletivo para diminuir o consumo de bebida açucarada. Introduzir um imposto seletivo, diminuir o consumo de bebida açucarada, pode ser que tenha repercutido. Vamos testar agora, né? O Brasil vai fazer mais um laboratório. Agora, o que que não se mede é o tanto de prejuízo e peso morto que foi suportado pela população compensa aí essa redução do consumo de bebida açucarada? Nós, enquanto nação, saímos melhores a partir da implementação dessa medida? Isso não se fala, não se discute. Esse foi o tema do encontro passado. Trazendo para o tema do IOF, foi introduzido um aumento de IOF sobre determinadas operações. Nós saímos melhores, enquanto nação, enquanto sociedade, economia, a partir da modificação dessas alíquotas? Pergunta que eu lanço aqui. E tem um aspecto aqui importante, que vai ser tema dos nossos encontros mais à frente, que diz respeito sobre medidas que envolvam a repercussão internacional. E aqui tem um tema: o Brasil é signatário de um acordo para ele se habilitar a ingressar na OCDE. Então ele manifestou interesse, ele vem tentando cumprir uma série de exigências. No ano passado adotou uma bastante polêmica, que foi a introdução do imposto mínimo global. Então, o Brasil é signatário, ele assumiu esse compromisso. Relevância para o nosso país, para a nossa economia, não vejo qual a importância que isso vai ter. Mas a gente assinou, implementou e tem essa medida dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Quando a gente for fazer um comparativo de empresas multinacionais que tributam em vários lugares, essas empresas têm que demonstrar para as autoridades brasileiras que elas já estão pagando no mínimo 15%. Se não estiverem pagando 15% no conjunto global, haverá um adicional aqui a ser recolhido no Brasil. Nós assinamos esse convênio com os países, instituímos isso no Brasil. Eu não vejo razão ou justificação para essa medida, mas foi implementado, beleza. Junto com esse conjunto de medidas veio o compromisso do Brasil de reduzir o IOF câmbio. IOF câmbio. Então nós tínhamos lá uma alíquota de 6 e ela viria reduzindo gradualmente até chegar a zero em 2029. Esse era o compromisso assumido pelo Brasil e que vinha sendo cumprido. Ano a ano ele vinha reduzindo, porque era uma exigência da OCDE. Na quinta-feira, o Brasil não só anunciou que vai parar a redução, como aumentou. E aí eu pergunto, né, qual é o compromisso que o Brasil tem em cumprir acordos celebrados com os países ao redor do mundo? Isso é péssimo para a imagem do país, né? Mas, enfim, trouxe essa discussão aqui, que ela é bastante inquietante, porque a gente vê a discussão teórica, né? A gente está discutindo aqui no grupo do ponto de vista teórico e vê na prática algumas medidas serem implementadas sem muita, vamos lá, reflexão, sem muito embasamento, para que justifique e demonstre convicção no que se está fazendo.
Eu preciso explicar e dizer: estou convicto de que esta medida vai levar a este resultado. Não parece ser o caso agora do IOF, tanto que em poucas horas mudou o rumo com a publicação de um segundo edital. E aí eu pergunto para vocês, gente, e aí eu entro no tema do nosso encontro de hoje. O IOF é um tributo que ele tem como sujeito passivo a pessoa física ou jurídica que contrata aqueles produtos financeiros que são submetidos à incidência. Então, se eu vou fazer um financiamento, tem que pagar IOF. Vou contratar um seguro, tem que pagar IOF. Vou fazer uma operação de câmbio, tem que pagar IOF. Então, eu que estou realizando a operação, eu sou o contribuinte. No entanto, quem faz o recolhimento, apuração e cálculo é a instituição financeira, regulada pelo Sistema Financeiro Nacional, Banco Central, o SUSEP, pouco importa a entidade, mas ele é regulado. Essa é a entidade que tem que fazer a retenção. Aí eu pergunto para você, se coloquem na pele de um responsável por qualquer instituição no Brasil, de quinta para sexta da semana passada. Imagina que vocês ouviram o pronunciamento do ministro, vocês são responsáveis pela área de tax, a área fiscal da companhia, da empresa, e vocês precisam mandar uma ordem para todo mundo aplicar isso nos sistemas, porque no dia seguinte o correntista, o contribuinte, ele vai fazer uma operação no seu aplicativo, no seu home banking, ou até mesmo no caixa eletrônico, na sede do banco, e a operação já tem que fazer a retenção da alíquota correta. Qual a orientação que vocês dariam? Cumpre o primeiro decreto, cumpre o segundo ou não cumpre nenhum? Porque foi dada uma primeira orientação às 6 da tarde, às 11 da noite veio um segundo decreto, e às 9 da manhã foi dito que é aquilo, mas está sujeito também à mudança, que pode eventualmente ser corrigido. O ministro falou textualmente isso. Ele está aberto a ouvir as críticas e eventualmente corrigir. Então, qual a alíquota a ser retida na transação? Uma pergunta bastante simples e que os agentes do mercado ficaram totalmente no escuro, perdidos, sobre qual medida implementar. E vejam, não é pouca diferença, né? Se a gente dá um salto de 1% para 3%, e imaginem todas as transações ocorrendo no mesmo dia. Quanto de dinheiro nós estamos falando num único dia, que pode ser recolhido de forma equivocada, por causa dessa falha de comunicação e dessa inabilidade para transmitir a informação ao público? Então, isso eu estou tentando trazer aqui o impacto e linkar com o nosso encontro de hoje. Porque qual é a incidência legal, né, que diz a lei? O contribuinte é quem fez a operação, então eu quero mandar dinheiro para o exterior. Eu tenho que pagar o IOF. Mas quem é que faz a retenção? O banco. O banco ele é o responsável tributário. Ele faz a retenção, ele calcula e repassa o valor à Receita Federal, certo? Quem é que bancou o custo econômico? Quem é que sentiu o peso da tributação? O banco ou o correntista? É disso que a gente está falando no encontro de hoje. É disso que a gente está falando. E quando a gente não consegue perceber exatamente quem é que está suportando, eventualmente a medida ela tem um efeito completamente inesperado. Vou trazer aqui um pronunciamento da nossa excelentíssima primeira-dama do país. Quando o governo decidiu introduzir um tributo para as remessas internacionais, o que na verdade já havia, né? O imposto de importação sempre existiu, não é um imposto novo, ele sempre existiu, só que havia ali uma brecha em que se fazia importação de forma, digamos, irregular. E aí o governo identificou isso e o setor produtivo estava reclamando, né? Poxa, eu sou empresário no Brasil, eu produzo aqui, pago imposto, e está chegando o produto da China sem pagar imposto. Quero que seja tributado. Isso foi um reclame de alguns segmentos da economia nacional. O governo atendeu e introduziu lá.
a tributação das blusinhas. Ficou famoso, esse evento no ano de 2023. E aí a primeira-dama disse o seguinte, tentando diminuir o ruído, tentando diminuir o impacto negativo na popularidade do governo. Ela disse, gente, a tributação das blusinhas não é para quem compra a blusinha, é para a loja lá, o portal de marketing, o marketplace. E aí, meus amigos, o que faltou, talvez, a primeira-dama foi algumas noções sobre a repercussão econômica e a repercussão e a responsabilidade jurídica. A responsabilidade jurídica é do marketplace, sem dúvida alguma. Então, é a Shopee, é a Amazon, é o Mercado Livre, enfim, a Alibaba, seja lá qual for a plataforma, é ela que vai ter que fazer ali a retenção. Então, nós usuários, quando chegamos lá, eu quero comprar a blusinha tal. Identifiquei o produto, vi o preço e aí vão ser calculados os encargos tributários sobre essa transação. Até aí, não está errada a afirmação da primeira-dama. É a empresa que faz o cálculo, retém, apura e informa ao comprador. Agora, a pergunta que não quer calar: quem suporta o peso? É o portal ou é o consumidor? É o marketplace ou quem está comprando a blusinha? Aqui está o tema do nosso encontro de hoje. É sobre isso que nós precisamos falar. E aí há uma confusão tremenda entre juristas, porque na cabeça dos juristas, quando você define o responsável legal na lei, nós estamos já direcionando quem arca com o peso. E imagina-se assim que, ao definir para o marketplace, ele vai absorver o impacto deste acréscimo tributário. Ele vai assumir o ônus da repercussão. Quando a gente sabe, e isso é um elemento, uma noção básica, informação de preços, né? Quem estuda contabilidade, quem estuda economia, sabe exatamente. Não é possível imaginar que alguém ingresse em qualquer segmento da economia e não faça um cálculo, por mais tosco ou amador que seja, dos encargos que incidem sobre a comercialização daquele produto, para que seja projetada a margem e assim essa pessoa saiba mais ou menos se ela vai ter um resultado positivo, vai ter ganho, ou ela não vai ter ganho. Porque se esse cálculo não for feito, qual é o resultado desta empreitada, desse empreendimento? Se a conta não for feita, se não for feito o cálculo certo, é possível que a pessoa esteja trabalhando, operando com prejuízo. E se estiver operando com prejuízo, não tem outro caminho senão fechar o negócio. Vai fechar por mal, vai fechar por bem. Não existe como funcionar no déficit. Vocês conseguem assimilar essa noção? Eu não posso vender pipoca se eu estou vendendo por um valor menor do que o meu custo da pipoca, certo? Eu vendo cachorro-quente, eu não posso continuar vendendo cachorro-quente vendendo por um valor menor do que custa fazer o cachorro-quente. É elementar isso. Então, qualquer comerciante, qualquer empreendedor, por mais singelo que seja o negócio, ele precisa planilhar, identificar os custos da oferta desse produto no mercado, verificar a composição desse custo, projetar uma margem para que ele possa ter um retorno, pagando todas as despesas, e isso passe a valer a pena, para que ele não esteja fazendo simplesmente um trabalho benemérito, filantrópico, sem nenhum tipo de vantagem econômica. Porque se não tiver vantagem, de duas uma. Ou a pessoa sabe disso e há uma estratégia por trás, e talvez possa ser até crime concorrencial, né? A gente pode estar falando de dumping aqui. Se alguém está vendendo um produto pelo preço menor do que é o custo dele,
O nome disso é dumping. Isso é uma conduta anticoncorrencial, vedada pela legislação antitrust do Brasil. Eu não posso, é até crime, eu vender por um preço mais baixo do que custa, porque com isso eu estou aniquilando a minha concorrência, em última análise. Se as pessoas vendem o custo mais o lucro e eu vendo abaixo do custo, é óbvio que eu vou ser o que mais vende. E no longo prazo, se eu conseguir manter, sustentar isso por longo tempo, eu termino com meus concorrentes e depois me torno monopolista. A legislação proíbe esse tipo de prática. Então, seja porque a legislação que trata da concorrência proíbe, seja porque é ilógico alguém vender por um preço inferior, não é esperado que qualquer custo, qualquer incidência sobre determinado bem a ser comercializado não seja dimensionado. Dito isso, voltamos à frase da nossa primeira dama. As blusinhas não sofrerão acréscimo para o consumidor. Verdadeiro ou falso? O, Absolutamente falso. é elementar, né, Luiz? O Arthur tá acompanhando aqui e tá. Assim, não precisa muita reflexão para a gente afirmar que, especialmente em grandes players, né? A gente não está falando aqui do seu Joãozinho, do seu Zezinho, que tem um pequeno mercado, a gente está falando de gente grande. Essas pessoas vão entrar no mercado para perder, só tem duas opções. Ou essa pessoa vai colocar isso no custo, vai repassar para o consumidor e o consumidor está pagando, por isso está errada a frase da presidente, não é presidente, né? Ato falho aqui, mas ela deseja ser. O, estaria repassando, por isso está errada a frase, ou numa outra perspectiva, pode estar certa a frase se a estratégia desses marketplaces é acabar com a competição dos seus players nacionais. Então, quer dizimar aqui o varejo brasileiro. Vou trazer produto chinês por um preço abaixo do custo, eu vou pagar o imposto, não estou nem aí, eu tenho dinheiro, eu vou pagar e vou repassar isso sem custo para o consumidor. Se isso está acontecendo, aí desencadearia uma outra tensão, né? Será que as autoridades antitrust não deveriam estar cuidando para ver se não tem aqui dumping? Se está sendo praticado dumping pelos chineses, o mercado brasileiro precisa ser protegido do ponto de vista concorrencial, que não tem nada a ver com tributário. Então, ou é um ou é outro, não tem meio termo. Então, assim, é importante entender a repercussão econômica, gente, porque o desenho da norma, eu posso dizer que o que eu quiser, né? Quando o legislador vai lá e diz quem tem que pagar é o Luiz Arthur, quem tem que pagar é o Ederson. Tá, mas nessa transação, ao final das contas, quem é que vai suportar o encargo? Isso aqui é o que nos interessa. E aí eu trago aqui um outro exemplo. Financiamento da Seguridade Social, tá? Existem várias fontes de custeio, não vou entrar em todas elas, mas vamos nos fixar aqui apenas a uma delas. Contribuição sobre a folha, ok? Contribuição sobre a folha. E aí, o Brasil criou um tributo perverso, que é, na medida em que se gera emprego, se gera folha de pagamento, há um acréscimo por meio da tributação para quem está gerando esse emprego. E esse acréscimo ele tem duas incidências. Uma incidência é a contribuição patronal, ou seja, a empresa paga, e esse mesmo funcionário ele também tem que recolher a sua contribuição individual. Então, o mesmo salário, vamos supor aí que eu paguei R$ 1.000, tá? Só para efeito de cálculo, uma conta de padeiro aqui. Sobre esses R$ 1.000, a empresa tem que recolher 20%. Então, seria o equivalente a R$ 200. Então, a empresa calculou, vou pagar 1.000, 20%, 200. Então a empresa pagou 200. Passou 1.000 para o empregado, certo? Aí o empregado ele não vai receber 1.000, vai ser descontado 11%. Então tem que descontar 110. Então, sobre esses R$ 1.000, quanto já foi pago? 310. Tá todo mundo acompanhando o raciocínio? 20 do empregador, 11 do empregado. Um total aí 31% de incidência.
primeira pergunta, é socialmente justo esse tributo? Sabendo que a gente precisa gerar mão de obra. É um entrave para o desenvolvimento econômico, o custo da mão de obra. Está acontecendo uma migração absurda da mão de obra contratada, CLT, para a informalidade ou para soluções, vamos chamar assim, provisórias, como MEI e pejotização. E por que isso? É um, é um fenômeno ocasional? Não, é só as pessoas que fizeram um cálculo. Não, não vale. Nem para o empregador, nem para o empregado esse regime. 20 mais 11. Aí aparecem alguns gênios dizendo: não, peraí, não é 20 mais 11. 20 é da empresa, 11 é do empregado. Então o empregado ele só suporta 11. Pergunto a vocês: o empregador, ele pode, ele é, 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 é racional imaginar que ele só vai calcular no custo do empregado os 20 que ele paga? Ou vocês não imaginam que a repercussão econômica dos 11 do empregado também é colocada na planilha de cálculo? É evidente, porque na medida em que esses dois encargos serão retidos pela própria folha pagadora, ele precisa ter esse dinheiro disponível. Então, se daqui a pouco ele quisesse aumentar para R$ 2.000, será que ele vai ter esses valores dobrados de retenções, 400 e 220, e aí multiplica isso por 1.000 funcionários dentro de uma indústria? Será que ele vai conseguir pagar todas essas retenções? Essa conta precisa ser feita. Então, ao fazer essa conta, aí a decisão de ter 1.000 empregados passa a ser: não, vamos ter que enxugar, vamos reduzir aí para 700. E isso vale, meus amigos, para todos os tributos que incidem sobre a folha. Então, falei da contribuição previdenciária, mas não é só essa. Nós temos ainda, sobre a folha, contribuições para o Sistema S, então, que é uma outra estrutura enorme estatal que nós financiamos, e há um encargo sobre a folha, tem que passar para esse Sistema S, SESI, Senai e por aí vai, essas entidades paraestatais. Há o desconto do FGTS, e aí alguém vai dizer: não, mas espera aí, isso aí não é tributo. É controversa a natureza jurídica, realmente. Todas as posições dos tribunais superiores é para que não seja tributo, mas vale o exemplo ilustrativo para mostrar o efeito da repercussão econômica. Então, se eu preciso separar 8%, é óbvio que vai ser na conta do empregado que vai ser descontado. Então, descontou 20, descontou 11, descontou 8. Vamos fazendo a conta quanto é que sobrou para o empregado para ele receber no fim do mês. E aí, a gente criou um arranjo que ele é extremamente perverso. O empregador, ele paga caro e se sente incomodado por pagar caro. Só que, na verdade, a remuneração que chega na mão do empregado é pouco. Então, ele paga caro, mas ele, na verdade, está pagando pouco para o empregado. O empregado recebe pouco e se sente incomodado, porque está recebendo pouco, e é verdade. O que sobra na mão dele, no fim do mês, é pouco. Então, eu deixei dois contratantes insatisfeitos. O que está pagando, está achando que está pagando muito, mas ele não está pagando muito. O que está recebendo, ele está recebendo pouco, e aí ele acaba, bom, para isso que eu estou recebendo, eu não vou ter engajamento, e aí vocês veem um problema muito grande, especialmente em alguns segmentos da economia, né, em que a mão de obra ela tem uma rotatividade muito grande, o salário é pequeno, às vezes é no limiar ali, entre receber um valor, trocar de emprego e ir para outro. E aí o empregador: poxa, mas eu estou gastando tudo isso. Mas na verdade, e aí vem a frase do presidente da República,
que repercutiu esses dias também. Ele falou: olha, vocês se queixam, falou aí pro setor empresarial, era uma mensagem para os empresários. Vocês se queixam que tem muito imposto, que tem muita repercussão na folha, mas na verdade é que vocês pagam mal o empregado. E aí, não tenho nenhum apreço por defender o presidente da República, mas em certa medida ele está falando é verdade o que ele está dizendo. O salário líquido que é pago aos empregados CLT no Brasil é relativamente baixo e a explicação está sendo dita aqui. Estou trazendo a explicação. A incidência de certos encargos de natureza tributária e não tributária fazem com que o que sobra líquido, e não é uma escolha, isso aqui é obrigação legal. A lei manda reter, a lei manda descontar. O que sobra é pouco. Então, é um ato de vontade. Então, bastaria que os empregadores passassem a ser mais generosos e aumentassem os salários. Só que o aumento de cada ponto percentual da base de cálculo, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Cada ponto percentual que eu for conceder de aumento para todos os empregados da minha empresa, ele tem um efeito cascata nos recolhimentos. Isso faz com que retraia a decisão de quem pode eventualmente conceder o aumento. Não é simplesmente decidir, vou dar aumento ou não, quero satisfazer o meu empregado ou não. Ao decidir isso, tem uma série de repercussões econômicas que não são mensuradas pelo formulador da política, porque imagina que isso simplesmente é, é uma atribuição que o empregador deveria absorver. Ele deveria matar no peito. Isso aqui é um custo que eu não vou repassar para o preço, eu não vou repassar para o empregado, eu vou suportar sozinho. E aí, de novo, né? De novo, falta conhecimento sobre exatamente o tema que nós estamos discutindo hoje, repercussão econômica. Deixa eu ver aqui os comentários, eu vi que o pessoal escreveu, a Maria falou, tem uma pergunta, novos impostos e a neutralidade que conversamos na semana passada. Tu disses que o ICMS teria um pouco de função extrafiscal e o IBS teria essa função também, ou deveriam ser neutros. Maria, ah, o ICMS, ele tem na Constituição lá desde 88 a seletividade como um princípio, tanto o ICMS quanto o IPI, os dois, tá? Então, há uma discussão só semântica ali sobre o verbo, que diz que poderá ser, mas uma vez sendo, e todos os estados usam de alíquotas seletivas variadas, ele poderia tributar mais o que é essencial e menos o que não é. O STF diz que não. Tema 745 do STF. Então, assim, a gente tem já esses dois tributos seletivos, eles são seletivos. A mudança, e aí eu respondo a segunda pergunta, né? IBS e CBS deveriam ser neutros, ou seja, não poderiam ter alíquotas diferentes, mas terão. Isso foi aprovado ali no tramitar da emenda constitucional e depois com a Lei Complementar 214 ficou consagrado. Ele deveria ser neutro, ou seja, a alíquota é igual para tudo, mas não vai ser. Alguns segmentos foram enquadrados como com alíquotas diferenciadas. E aí as razões são as mais variadas, né? Para dar tratamento diferenciado para cada uma daquelas atividades econômicas, mas eles ainda buscam a neutralidade. Isso está escrito no texto da Constituição. Não sei se eu consegui responder a tua dúvida, Maria. A Amanda pergunta: não sei como está agora, mas no momento em que iniciou a taxação da cobrança era feito diretamente para o usuário, senão o pedido não era liberado. Agora acredito que a empresa pague uma parte, mas obviamente há impacto nos preços. Exatamente, Amanda. Aquilo ali vai já no cálculo, na hora de fazer a compra, e o marketplace já informa, né, quanto que tem de imposto. E se não informar, pode ter certeza que ele fez a conta por trás, né, sem deixar claro para o usuário,
E aí é uma estratégia de marketing, né? Que me parece não trabalhar com a transparência, mas que dá a impressão de que ele está pagando o imposto. Quando na verdade a gente sabe que isso não existe, né? Óbvio que ele calculou, ele dimensionou o preço e está anunciando um preço. Ele diz: ó, esse é o preço final, não tem mais nenhum encargo. Só que antes ele já fez a conta para ver se ele pode praticar aquele preço e não vai repassar essa informação para o consumidor. Eu prefiro a transparência. Eu acho que deveria ser transparente. Esse é o preço. E aqui está o cálculo depois do recolhimento dos impostos. E aí a pessoa consegue visualizar, mas obviamente que é uma estratégia empresarial que a gente aqui só pode comentar, e isso é uma prerrogativa do empresário. Diga, Luiz Arthur, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Essa situação que você narrou envolvendo os agentes políticos atuais, eu me arrisco a fazer uma especulação aqui de que talvez a gente esteja diante de três fatores que levam a essas falas, e um não exclui o outro, tá? Ao mesmo tempo. O primeiro fator, indicou, talvez decorra da própria ignorância técnica de quem fala que o aumento de tributo sobre o produto não vai ter repercussão no consumidor. Mas eu acho que tem um fator um pouco além, né, que acaba repercutindo na política tributária do nosso país. Existe uma visão teórica de cunho marxista por trás da política do atual governo, e já que não é nenhum, não faço nenhum juízo de valor a respeito disso, é apenas uma orientação que a gente sabe que existe, a partir da qual se faz a leitura de que o lucro é produto da extração da mais-valia do trabalho, né, do proletariado, né, que em certa medida tem um fundo de verdade, mas que desconsidera outros fatores, como tecnologia, como organização do trabalho, enfim. O lucro é mais do que só uma leitura muito rasa da mais-valia, vai entender que se eu trabalhar sozinho, eu iria produzir a mesma riqueza que eu produzo trabalhando com outras 100 pessoas. E, portanto, o lucro ele é extraído de mim assim de forma simplista, né? E, na verdade, a gente sabe que a organização do trabalho em conjunto, ela cria uma situação onde um mais um é três, fazendo uma figura de linguagem. E com o aporte de tecnologia, isso se potencializa mais ainda. Mas existe essa leitura. Então, talvez essas falas, elas tenham um elemento de pressão social para que talvez as empresas diminuam um pouco a, a sua lucratividade dentro de uma leitura de que isso seria mais justo socialmente, porque se estaria devolvendo uma parte da mais-valia para os trabalhadores, né? Ou diminuindo a extração da mais-valia através de uma pressão retórica. É, e eu vou ter que pedir desculpas, eu esqueci o terceiro fator que eu tinha pensado, mas eu estava raciocinando mais ou menos nessa linha, né? De que, além da falta de conhecimento técnico nessas falas, existe, sim, me parece que existe também um viés teórico por trás que leva a esse tipo de discurso, que vê o empresariado como inimigo, e eu não vou defender lucros exorbitantes, lucros desenfreados, né? Mas que às vezes tem uma retórica no sentido oposto, de que o empresariado ele é inimigo e, portanto, a gente deve adotar medidas retóricas ou jurídicas para tentar diminuir essa extração de lucro. Se eu lembrar o terceiro fator, eu peço a palavra de novo. Tá, tá, tranquilo, tranquilo, muito boa reflexão. É importante a gente discutir isso, né? Então, se essa é a matriz teórica, né, e isso embasa o pensamento de muitos formuladores de políticas públicas, e lamentavelmente digo isso com certo remorso e o Luiz acompanhou a minha disciplina na economia política, né? A gente foi avançando sobre digamos, as escolas do pensamento econômico e cada uma veio trazendo contribuições em cima do desenvolvimento da outra.
E não é que uma seja melhor do que a outra, mas foi acompanhando a evolução da sociedade. É, então, se a gente está ainda preso em 1800 e falando sobre o problema de 1800, que naquele contexto era perfeita a crítica social e os apontamentos que foram feitos, e teve uma contribuição importante, não se desconhece isso, falar isso em 2025 é meio que anacrônico, né? É meio anacrônico e revela ou o desconhecimento do que veio depois ou o desinteresse em entender o que foram as evoluções teóricas sobre o que vem depois. Mas, enfim, em qualquer circunstância, né, é preciso a gente trabalhar um pouco com lógica. Então, ainda que eu não quero estudar nada depois de Marx, eu quero ficar no marxismo. Tudo que veio depois não me interessa, eu quero continuar fiel ao pensamento marxista. Mas será, né, que será que aquele aquele paradigma ele ainda faz sentido nos dias de hoje? E eu pergunto se é legítimo que exista alguma autoridade que defina o que é um lucro exorbitante, por exemplo. O que é exorbitante? 1%? Não, 1% tranquilo, é um lucro bom. 10%? Ah, não, tá dentro aí das margens praticadas pelo mercado. 20%? Ah, começou a ficar alto. 50, 100% margem de lucro? É exorbitante. Pô, mas então a ideia por trás aqui é ter um mecanismo para coibir um desempenho que seja superior a um índice que foi tirado da minha cartola, da minha cabeça. Por quê? Por que isso? Qual é a razão? Qual é a explicação? E, de novo, né? Vamos dar um passo atrás e entender qual é o desenho da norma, o que que eu quero com a norma, qual é a conduta que eu quero coibir e quais são os resultados que eu espero alcançar. Coibir um lucro exorbitante significa que eu quero dizer para a sociedade, olha, não persiga melhores resultados. Fique contente, satisfeito com 10%. Se tu fores muito eficiente e trouxer 15, esse 5% excedente é exorbitante e o governo vai se apropriar desse resultado. Para fazer o quê? A sociedade vai ficar melhor a partir dessa medida se nós dissermos para todos os agentes econômicos, todos, vocês não devem perseguir lucros exorbitantes. Então, não pense em aumentar a margem, não pense em trazer eficiência, ganho de escala. Não te preocupa com isso. Faz o que tu faz, feijão com arroz, e te contenta ali com 10%, porque o que passar disso é considerado exorbitante. A sociedade como um todo vai ser beneficiada por esse tipo de medida? É óbvio que não. É óbvio que não. A gente só conseguiu hoje ter um celular, um aparelho celular mais barato e acessível. Qualquer pessoa da classe mais baixa, mais alta, pode ter um aparelho na mão, porque o mercado foi buscar mais eficiência e oferecer produtos mais acessíveis. Se nós estivéssemos presos ao paradigma marxista, os exploradores do meio de produção continuariam presos ao mesmo paradigma ali de produção e continuariam produzindo produtos ineficientes para manter aquela margem apenas autorizada pelo governo. Só se conseguiu isso porque alguns tentaram, e aí tem lá o que joga a estratégia no preço, tem outro que joga na qualidade. A gente tem celular que vai de 500, 200, sei lá, R$ 300, extremamente barato, até aquele que vale R$ 10.000. Eu posso dizer que a Apple tem lucros exorbitantes? Ninguém é obrigado a comprar a Apple. Vai lá e compra o celular da outra marca, que é muito mais barato, talvez seja até tecnologicamente melhor. Aqueles que entendem de tecnologia dizem que, em termos tecnológicos, é até inferior os produtos da Apple. Aonde que. E aí, de novo, né? O Estado definindo
que é justo, o que que é injusto na troca econômica, na vantagem a ser percebida, não me parece que seja uma política adequada. Mas é importante a lembrança que o Luiz Arthur fez, né? Porque isso está presente, isso não é uma lenda urbana. Existe, é só colocar, coloquem, botem no Google, tributação, lucros exorbitantes. Isso não foi uma frase inventada da cabeça do Luiz Arthur. Isso está em políticas que são discutidas e debatidas. Existem projetos para tributar lucros exagerados. Não foi invenção. E aí, ah, vamos lá. É, dois pontos aqui, né, para dialogar com a provocação, Luiz. Eu acho que ele me conhece, sabe que já deixou a bola picando para eu falar sobre o assunto. Mas a, qual é o primeiro ponto, né? Os meios de capital são igualmente importantes, né? Então, o trabalho, o recurso financeiro, as máquinas, a tecnologia, todos esses bens de capital são igualmente importantes. E é da articulação deles que vem o resultado. Então, porque se a gente explicasse o valor das coisas apenas pelo trabalho acrescentado, essa teoria já foi refutada há séculos. Não é por aí que a gente explica por que as coisas custam o que custam. Então, não é pelo valor do trabalho. Muito embora Marx tenha defendido e tem toda a razão de ter formulado essa teoria para fazer uma crítica social oportuna naquele momento. Justa, correta, era importante fazer aquela crítica. Só que, é, gente, isso ficou no passado. É sabido que é da articulação dos fatores de produção. Quanto melhor for essa gestão desses recursos, tanto melhor vai ser o retorno e, obviamente, as margens serão maiores. Então, não é. Porque senão seria muito fácil, né? A empresa que tiver mais empregados é a empresa mais lucrativa do mundo. Então, por decorrência lógica, a nação mais rica do mundo seria a Índia, por ter mais gente. Segundo lugar, a China, o Brasil ia estar lá entre os três primeiros, por ser uma nação populosa. Não é, com todo o respeito, né, não é num dos fatores de produção que a gente explica as trocas comerciais, as trocas voluntárias. Então, existem muitos outros fatores para justificar essas trocas e atribuir valor às coisas e que tudo é subjetivo. Teve um embate agora recentemente nas redes sociais que eu estava me divertindo. Um influencer, sei lá, esses coaches, ele falou: Ah, você tem que ter o relógio tal, marca tal, para mostrar sucesso. E aí começou um monte de gente a criticar ele e um monte de gente a defender ele. Quem é que está certo ou errado? Ninguém. O valor que você dá para a marca tal, não quero nem pronunciar o nome da marca aqui, pouco importa, né? É algo subjetivo. Então, e aí tem a teoria da utilidade marginal que nós falamos, né? O Luiz lembrou no encontro passado. Cada um tem a capacidade de atribuir o valor para aquela coisa e vai dar um peso maior. Que bom, é assim. Ruim seria se eu tivesse que escolher só aquilo que o burocrata decidisse o que eu posso escolher, ou o preço que eu devo pagar. Tem gente que cobra por um relógio R$ 200, eu compro um relógio por 100, R$ 200. Tem gente que vai pagar 200 mil, 1 milhão. Beleza. É, não tem ninguém aqui obrigando o sujeito a vender a 100, nem alguém proibindo que ele venda a 100, 200. A gente tem o presidente da República que aprecia esses relógios caros. Os ministros do STF ostentam relógios bonitos, né? Se pode pagar, que sejam felizes. É, esse é o livre mercado. Agora, a empresa que fabricou o produto criou o desejo nas pessoas, o interesse por consumo daquela marca.
ela tem que ser proibida de recuperar o esforço que ela empreendeu, ela vai ser proibida. Pô, ela foi bem sucedida. Eu acho que é uma estratégia formidável tu conseguir vender para uma grande parcela da população algo que não tem utilidade para mim, né? E, de novo, né? Eu sou adepto da ideia do valor subjetivo das coisas. Para mim, não tem grande valor um relógio, mas aí se vocês começarem a falar sobre viagem, daí eu vou ser o extremo oposto, porque para mim viagem é super importante. E aí eu talvez seria considerado como seria criticado tanto quanto foi esse influencer, né? Sobre a questão do relógio. Então é subjetivo, cada um atribui valor às coisas. E isso que é a beleza do funcionamento do livre mercado, né? É dessas trocas voluntárias em que a gente vai sinalizando com o preço vai sinalizando comportamentos e a gente vai tomando decisões livres. Ninguém é obrigado a comprar relógio, pelo amor de Deus. Aquele influenciador falou aquilo, enfim, se alguém acha que é importante seguir a orientação dele, que seja feliz, beleza, mas evidentemente que não está aqui o problema, né? Bom, quem está me ouvindo falar que é adepto de alguma visão marxista vai criticar bastante a minha abordagem, vai achar bastante estranho até o que eu estou falando e vai dizer que o regime capitalismo trabalha justamente na incutir na cabeça das pessoas a necessidade pelo consumo. Daí tem toda aquela história que a mim não faz muito sentido, mas enfim, respeito quem pensa dessa forma e demoniza esse regime de organização social, que, a meu juízo, não foi inventado ainda. Pode ser que a gente encontre uma fórmula melhor de organização em sociedade, pode ser. Não, não vejo problema nisso, né? Talvez a inteligência artificial possa coordenar as trocas no futuro melhor. Mas hoje o preço é o melhor instrumento, de forma livre, né? Não coercitiva. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente discutir, debater, enfim, se alguém tiver algum pensamento em sentido contrário, fica à vontade para trazer a crítica aqui. Alguém gostaria de comentar, fazer algum acréscimo? Bom, eu quero encaminhar aqui o encerramento do nosso encontro, chamando a atenção para vocês para esse ponto, tá, pessoal? É extremamente importante, e os economistas, Paul Krugman, ele tem no livro dele, ele fala assim, pouco importa quem é que assina o cheque, assinar o cheque é algo formal, né? Então, assim, nós juristas nos preocupamos quem é que assina o cheque, o contribuinte do ponto de vista legal. E aí tem todas as repercussões que, com todo respeito, né, não vejo muito sentido no Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade para a repetição do indébito. E foi se construindo um entendimento que praticamente inviabiliza em alguns segmentos, a depender da forma de recolhimento do imposto, a repetição do indébito, porque eu não consigo dizer quem é que suportou o encargo e quem é que não suportou, quem é que transferiu e quem é que não transferiu. E aí torna inviável a repetição do indébito, do tributo. Mas isso é uma discussão jurídica. O que os economistas dizem é que, havendo competição, de um modo geral. Vamos simplificar aqui a, a título de conclusão. De um modo geral, naqueles segmentos em que há uma competição, pode não ser uma competição perfeita, mas há uma competição, a possibilidade ou talvez a dificuldade de se absorver o custo é muito maior. Aonde não há competição, então eu tenho segmentos em que, bom,
Eu sou o único formulador de preço, eu sou o único fornecedor, eu defino o preço, as pessoas precisam pagar, e aí, bom, pode botar aqui na minha conta. E aí vejam os problemas que isso geram, né? O setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica tem uma carga tributária bem alta mesmo. Só que é o setor de energia elétrica, são as distribuidoras, geradoras de energia que pagam essa conta? Não, é o consumidor lá, o pobrezinho, que tem lá uma casa, que vai fazer com que a sua energia que está sendo consumida seja altamente tributada. Então, o setor bancário. O setor bancário, ele tem uma carga tributária bem pesada. E existe na sociedade uma certa, um certo desprezo ou incômodo, a insatisfação com o setor bancário, imaginando que é um setor que se aproveita da fragilidade das pessoas e busca o lucro acima de tudo. E aí, quando vem uma medida para aumentar a tributação de bancos, todo mundo aplaude, acha, é isso aí, banco tem que ser tributado. E aí, Luiz, o pessoal fala, tem que tirar esses lucros exorbitantes do banco. Vamos tributar, eles estão ficando com muito lucro. E os balanços anunciam, né? Só pegar ali as empresas listadas na bolsa, vocês vão ver o valor que esses bancos têm de lucro. Aí voltamos ao ponto, né? O, o banco ele está preocupado com o imposto se nós estamos falando de um segmento extremamente fechado, extremamente oligopolizado no Brasil. Ele está preocupado se vai ter 1% ou 2% a mais de carga tributária. Ele coloca isso dentro do preço, repassa ali para o contribuinte. Então a gente está falando aqui sobre a elasticidade do preço. Tem alguns produtos em que a demanda é inelástica e a pessoa precisa consumir. Então eu não tenho escolha, né? Energia elétrica. Eu tenho escolha de não consumir ou consumir energia elétrica? Não tenho escolha, eu tenho que consumir. Agora, eu posso não consumir frango. Eu posso substituir o frango por peixe ou por alguma proteína de natureza vegetal. Bom, se eu posso consumir, ali eu tenho uma sensibilidade de preço. Se tem uma sensibilidade de preço, repassar esta margem vai fazer com que, eventualmente, eu não venda esse produto. E aí eu tenho um efeito aqui sobre a demanda. Então, para esses produtos cuja demanda já é bastante elástica, sofre uma elasticidade de preço considerável, a gente tem uma dificuldade de fazer com que isso ocorra o repasse. Para os setores em que a demanda é inelástica e, especialmente, se houver ali uma concentração na oferta, aí é a combinação perfeita, né? A pessoa precisa consumir energia, só tem uma empresa que fornece. Deu, perfeito. E não se surpreendam quando a gente vai entrar no detalhe, aonde é que estão as cargas tributárias mais altas. Quem é que paga a conta do Brasil? Olhem e pensem. A gente tem ali muita empresa que é simples, tem uma carga tributária mais baixa. A gente tem muita empresa que está no lucro presumido, que é uma carga tributária menor. Tem muito contribuinte, pessoa física, que não paga imposto nenhum. A gente está falando aí mais de aproximadamente 80 milhões de brasileiros, não pagam imposto nenhum. Então, quem é que suporta a carga? Bancos, indústria, mineração e agro. Os quatro setores. E aí, quanto mais inelástica for o preço, pode botar ali, ele repassa para o consumidor paga sem perceber, mas se queixa, né? E a gente se queixa de produtos bancários caros e ruins, a gente se queixa de energia elétrica cara, a gente se queixa de telefonia cara e ruim, e por aí vai, né? O Luiz e o Guilherme levantaram as mãos, não lembro quem foi o primeiro, pela ordem. Podem falar. O Luiz, ele levantou primeiro. Obrigado, Guilherme. É,
lembrei do terceiro fator que eu havia pensado, né? E aí talvez não seja uma reflexão tão acadêmica, seja mais de opinião, mas acho que tem algum fundamento. O terceiro fator que me parece alimentar esse tipo de discurso, como o senhor comentou na abertura da reunião de hoje, é um apelo populista, né, ao estilo Robin Hood, né, que pega muito bem na nossa população. Por quê? Nós somos uma população eminentemente pobre. Mesmo a classe média brasileira, se for comparado com a classe média europeia ou dos Estados Unidos, é uma classe média pobre, né, comparado com os países de primeiro mundo, da OCDE, enfim. Claro que internamente no Brasil né, é uma classe média, né, mas fazendo paralelo com outros países. E então esse tipo de discurso, esse tipo de retórica populista, ela pega muito bem. Quando diz, olha, vocês são pobres e eu vou tirar, então eu vou botar tributo aqui no malvado que está dando um passo à frente de vocês, né? E vou tomar esse tributo para mim e depois eu vou redistribuí-lo na forma de favores políticos para essa população que precisa. Na verdade, isso me parece uma grande, é um elemento primeiro populista, político, né, para manter determinados grupos no poder. E, e aí os populistas, os populismos, eles são de direita ou de esquerda, eles não têm a ver com o espectro político, né? Tem para os dois lados. E por outro lado, ele lança uma cortina de fumaça, porque ao jogar perante a população essa falsa dicotomia entre consumidor e empresário, ou entre trabalhador e empresário, a gente não está olhando para o gasto público. Por que que a gente precisa todo ano arrecadar mais e mais e mais e o déficit público a cada ano está maior? Por que que a gente não vai olhar de forma ampla para o serviço público, né? E aqui eu digo, eu sou servidor público, né? E eu não, com todo respeito e com toda a gratidão que eu tenho pela fonte de renda que me sustenta, né? Eu não vou passar a mão na cabeça e dizer que não existe ineficiência do serviço público, né? É absurdo o nível de ineficiência, né? Eu e conheço muita gente que tenta um outro ritmo no nosso trabalho, mas a gente olha para os lados e vê níveis absurdos de ineficiência, né? Pelas mais variadas razões. Programas sociais, a própria corrupção, a própria ineficiência do sistema orçamentário brasileiro, que é um caos, né? Você não consegue fazer planejamento estratégico dentro do orçamento, porque as emendas consomem praticamente tudo que seria de investimento, e a gente fica debatendo, fazendo esse jogo de consumidor versus empresário, de empresário versus trabalhador, e na verdade o problema de fundo não é esse, né? A gente precisa todo ano arrecadar mais, porque a gente está gastando de forma descontrolada, a gente está gastando de forma burra, a gente não está olhando o resultado que o gasto público entrega, a gente gasta por gastar, a gente justifica o gasto pelo meio, como atividade meio e não pelo resultado que ele produz. Então, me parece que essa retórica, além de ser fruto de alguma ignorância técnica e de uma visão conceitual do século XIX, como a gente disse, me parece que também é um populismo, talvez, não sei se subconsciente ou de forma consciente, jogado na imprensa para jogar uma cortina de fumaça e esconder os reais problemas da gestão tributária e da gestão orçamentária do Brasil. Bem colocado, Luiz. Eu, claro, é um círculo, né, vicioso, né? A carga tributária é alta porque a estrutura é cara e ineficiente, ela é cara e ineficiente, precisa de uma carga tributária e assim a gente nunca consegue, a gente fica rodando em círculos. E aí, o que me parece uma solução mágica, né? E eu não consigo entender o raciocínio por trás, que é, nós temos uma carga alta, mas a gente precisa aumentar aquilo que não está dando certo. Então, se a gente aumentar a entrega de serviço ineficiente e der mais dinheiro, a gente vai conseguir resultados melhores, mas a gente vai aumentar a carga. E aí a gente vai continuar.
E é mais ou menos como a pessoa que quer perder peso, né? E ela percebeu que a estratégia que ela está adotando, sei lá, a dieta A, X, Y, Z, aí se ela dobrar a dieta, aumentar a dieta, ela vai ter um resultado melhor na redução do peso. Poxa, você já fez a dieta A e não conseguiu reduzir peso, não é dobrando a dieta A que você vai conseguir o resultado que você imagina, né? Mas no Brasil tem esse pensamento mágico. Nós temos uma carga tributária que não é alta na cabeça de alguns, a gente acha que não é alto. O tanto de serviços que nós temos, ele já é ineficiente, mas se a gente arrecadar mais, a gente vai conseguir ter serviços melhores e mais eficientes. Não me parece que esse seja o caminho lógico, né? E de novo, né, o que o Luiz falou, arrecadar mais, aumentar a tributação, seja lá qual for ela, se é na renda, se é no consumo, se é no patrimônio. Tem muito debate assim, o brasileiro paga pouco tributo sobre o patrimônio comparado a outros países. Precisamos tributar mais o patrimônio. Beleza, tributaremos mais o patrimônio, arrecadaremos mais recurso. Para quê? Para que a classe política distribua esses recursos pela lógica vigente e com isso a gente vai chegar em resultados melhores. Vocês conseguem perceber? Não, não se sustenta enquanto a gente não fizer. Olha, primeiro, com a carga tributária que nós temos, não tem que aumentar mais nada. Vamos refazer as contas do que a gente está gastando. Vamos refazer todas as contas. Quando nós chegamos no nível máximo de aplicação desses recursos, tomando decisões assim, ó, muito estudadas, muito avaliadas, bom, agora é o momento de, ok, cortamos na cara, diminuímos, temos uma estrutura que está entregando serviços dentro do orçamento que a gente tem. Mas ainda assim é necessário ampliar. Aí é uma decisão política, eu acho que soberana, que deve se encaminhar para os representantes do povo a deliberarem. Bom, queremos ter uma tributação maior sobre o patrimônio para poder ampliar algumas entregas? Talvez, né? Mas dentro dessa lógica atual, em que a gente está gastando muito e mal, e se a gente arrecadar mais, a gente vai gastar melhor, não parece fechar esse raciocínio por um imperativo lógico, né? Mas enfim, deixa eu ouvir o Guilherme. Eu acho que o Guilherme está impossibilitado de falar agora. Algum outro colega gostaria de se pronunciar, se manifestar? Fiquem à Eu, vontade. eu, eu ia perguntar uma coisa, professor, sobre não propriamente sobre a questão da organização tributária, mas sim que não tem a ver com o tema exatamente, né? O regime tributário dos bancos, né? Que a gente até mencionou que o banco coloca o valor embutido, né? Eu acho que todo mundo, todo empresário, se não faz, deveria fazer, né? Porque se ele quer ter 20% de lucro, ele tem que calcular o lucro já com o imposto embutido, né? Pelo menos eu faço esse cálculo de markup para os clientes. Falar, você quer ter 20% de lucro, vamos calcular quanto que está a sua despesa, quanto que é o imposto embutido, para você tirar aqueles 20%. Então, o imposto está sempre embutido. No caso dos bancos, é uma dúvida que eu tenho e que eu não cheguei a estudar propriamente. Eles são obrigatoriamente pelo lucro real, né? E quando eles fazem a declaração deles, o senhor sabe informar se a declaração deles, eles consideram todas as questões de juros, encargos, multas, como dívida que o credor tem, por exemplo, o Guilherme pegou R$ 1.000 de juro, R$ 1.000 de empréstimo, mas a dívida já está em 50 mil. Então eles vão colocar que a despesa deles foram 50 mil e não os 1.000. E isso para reduzir a base de cálculo. Eles fazem dessa forma, o senhor sabe informar? É uma dúvida que, como falou dos bancos, eu fiquei nessa dúvida aí. Guilherme, eu teria que examinar ali a declaração e o DRE de cada banco, né, e ver qual é o encargo que pode repercutir para a dedução da apuração do imposto. Mas posso te dizer que existe uma legislação bastante simpática
aos bancos, ela não é simpática de forma gratuita, né? Os bancos têm um lobby bastante importante e eles atuam em Brasília para permitir a possibilidade de dedução de certas despesas. E te narro aqui uma bastante recorrente, né? E aí vocês veem que o sistema ele é feito para se retroalimentar. Qual é um grande problema do sistema bancário que é a causa do spread? Inadimplência, certo? Então, por que que o spread é alto? Porque tem muita gente que não paga, isso entra no custo e, portanto, todo mundo paga mais caro porque a inadimplência é alta, certo? Pois bem, como a inadimplência é alta, o banco pode usar a inadimplência como prejuízo para amortizar lá na apuração do imposto. Então, são os créditos irrecuperáveis que eles classificam. Quando ele vira irrecuperável, eu consigo amortizar isso da minha apuração de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí eu pergunto, qual é o incentivo para buscar reduzir a inadimplência? Se eu oferecendo juros e juros altos, calculado já para eu ganhar com a inadimplência. Então, é alto porque tem inadimplência alta. Então, eu já calculei que a cada 10 correntistas que emprestam dinheiro, talvez 7 não paguem, 3 vão pagar. Com os 3 eu pago todo mundo. Então eu estou sendo remunerado. E dos outros 7 eu uso para amortizar o imposto que eu tenho para pagar, que é irrecuperável. Estão entendendo a jogadinha? Então acaba gerando um incentivo perverso para continuar na bagunça. Então, ao invés de restringir o crédito, não, peraí, se a pessoa é endividada, se a pessoa já contraiu, ela já teve dificuldade de pagar, não pode conceder de novo, não pode continuar alimentando o ciclo vicioso de alguém. E aí a gente tem no Brasil a figura do superendividamento. Mas como é que a gente não vai ter superendividados se a política pública de desenvolvimento está calcada em fornecer crédito, que é estimular? Agora foi criado, o troço, para mim, uma das maiores aberrações, que é o financiamento por meio do FGTS. A gente já falou agora sobre a retenção da FGTS, a repercussão que isso tem. Quem pagou foi o trabalhador, né? Ele trabalhou mais para ganhar 8%, não viu o dinheiro, ficou preso com o governo. O governo prende esse dinheiro e usa ele, remunera a taxa de mercado, mas paga para o empregado uma taxa ridícula, que é a remuneração da conta do FGTS. Aí essa pessoa não pode usar, não vai ver esse dinheiro durante a sua vida produtiva, só quando se aposentar, e sabe-se lá se não quando morrer, e aí são os herdeiros que retiram. E aí, esse dinheiro que está preso, ele vai servir como colateral para ir buscar dinheiro no sistema financeiro. E aí, olha só, se eu não pagar, o banco retira o meu FGTS, que é fruto do meu trabalho. Aí eu vou ser marxista aqui, Luiz Arthur. O trabalho não é ao trabalhador pertence, a mais-valia. O trabalhador produziu isso e a medida que foi criada não foi por um liberal, né? O FGTS não foi. Ele se apropriou da mais-valia, deixou para o governo a mais-valia. O governo está remunerando a mais-valia do trabalhador e de todos os trabalhadores do Brasil. Agora entrega para o banco remunera o dinheiro emprestado. Se o trabalhador for pontual, recebe juros desse trabalhador. Se ele não for pontual, essa mais-valia vai ser apropriada pelo banco, por garantia do financiamento. Como é que a gente chama isso? E aí, o trabalhador que já estava endividado, ele conseguiu uma nova forma de se endividar, e ao invés da gente cessar aqui o ciclo vicioso, a gente está alimentando. É mais ou menos como apagar o fogo com um álcool. Tem um fogo ali, eu quero apagar, eu jogo álcool. E aí as pessoas ficam surpresas que a inadimplência vai aumentar e o endividamento da população e a taxa de poupança vai reduzir. Não me parece ser algo que surpreenda, né? Alguém minimamente informado. Mas a lógica trabalha nesse sentido, infelizmente. Bom, meus amigos, vamos nos encaminhando para a conclusão aqui do nosso encontro de hoje. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês pela
participação, aqueles que participaram, aqueles que ficaram mais na audiência aí também agradeço. E fiquem à vontade para intervir, se pronunciar nos próximos encontros. É super importante que a gente possa ter esse canal de diálogo, que vocês possam aqui eh, eh, participar ativamente dos encontros uh, ao vivo, né, que nós fazemos, sem prejuízo de recuperar, eventualmente eu coloco lá o link da gravação, mas óbvio que uh, uh, nada supera ou se equivale a essa interação que é a ideia do nosso grupo, né? Diálogo, debate aqui de ideias de forma interativa ao vivo. Mas agradeço aí aqueles que vão assistir depois também, estão assistindo depois, e também fiquem à vontade para contribuir, deixando críticas, comentários, sugestões aqui no chat, porque isso ajuda também a gente enfim, trazer mais temas para o nosso grupo e debater e discutir esses assuntos ligados com a temática do nosso grupo de pesquisa. Uma boa semana para todos aí, até a terça-feira que vem. Tchau, tchau.